Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de planejamento estratégico na gestão pública. Primeira grande diferença é do Estado herdado para o Estado neoclássico. É necessário, tá? Eu vi o neoclássico aqui, tá precisando de outra coisa. Então tem essa diferença do Estado que a gente herda, né, que é historicamente, e para o Estado que a gente precisa. Então, o Estado herdado é o Estado recebido por cada novo governo, considerando as diversas dimensões econômicas, políticas, sociais. Então, quando, por exemplo, o Bolsonaro chega no poder, ele não chega com um país que não aconteceu nada antes, né? Você teve aí gestão do PT, gestão do Temer, então tem problemas que vêm desde essas gestões anteriores, assim como também ele vai deixar problema para o próximo presidente. Então não é falando que a gestão anterior foi ruim, né? Assim como também tem coisas boas na gestão anterior. Então sempre vai ter essa diferença. Às vezes, por exemplo, você tem um bom projeto ou um bom programa de governo que você pode manter da gestão anterior. Um dos grandes problemas, inclusive, no regime democrático, é assim, quando você tem essa alternância de poder, existe certa incentivo para que não se mantenham os programas de gestões anteriores, mesmo que eles sejam bons, porque pode estar dando capital político para o seu adversário. Então, o PT cria o programa Bolsa Família, consegue ser um programa relativamente bom, com suas devidas ressalvas, né? É um programa bom, na minha opinião, tá? Vou deixar claro aqui que eu considero um programa não é nem bom, para mim é um programa excelente, então realmente gosto do programa Bolsa Família. Mas, claro, não é consensual, mas digamos, um programa que seja bom, e aí chega o Bolsonaro, adversário político, do Lula, da Dilma, e aí ele mantém o Bolsa Família. Quando chegar outra eleição, que digamos que o Lula vai competir com ele, o Lula vai dizer, olha, fui eu que criei o Bolsa Família. Geralmente, o que os políticos fazem é mudar o nome do programa. Então, tinha lá o programa Bolsa Escola, do Fernando Henrique. Quando o Lula chegou no poder, ele mudou o nome do programa. É claro que tem diferenças, bastante diferenças do Bolsa Escola para o Bolsa Família, mas o Bolsa Família ele integrou vários programas que tinham já na gestão FHC, né? Gás, tinha lá Bolsa Auxílio de Gás, se eu não me engano. E o Bolsa Família foi um programa mais integrado do que esses. Só que assim, às vezes isso é muito problemático porque o programa pode ser bom e por ser de outro, do adversário político, simplesmente não se faz nada nem se leva. Para justamente lá no futuro o teu adversário não vai dizer fui eu que criei esse programa, né? Até mesmo o PSDB, ele sempre diz que olha, o programa Bolsa Família é bom, mas fomos nós que criamos lá no governo FHC. Então sempre os políticos eles ficam, quando é bom, né, quando o programa é bom, todo mundo quer ser o pai da criança. Agora se for algo ruim, ninguém quer ser associado e também é um problema que você herda da gestão, tá? E aí ó, eu sou da opinião o seguinte, se você está concorrendo para um cargo público e aí você chega no poder e depois começa a dar desculpa que as falhas que estão acontecendo na sua gestão são decorrentes de problemas das gestões anteriores, isso soa muito mais como uma desculpa do que como algo realmente sério. Porque você, quando foi lá para o poder, você já, teoricamente, tinha uma noção do Estado herdado. Até porque, teoricamente, para você concorrer a um cargo de presidente da República ou governador do estado, você vai fazer suas propostas em cima das problemáticas que você está visualizando ali. É claro que a noção geral só quem está no poder tem, mas assim todo mundo sabe que vai receber um estado herdado com todos os problemas que está. A dívida pública está alta, vamos receber assim, mas você já tem que ter um plano do que fazer diante dessa situação. Assim como se fosse um governo, tá? Eu dou o exemplo do poder federal, mas isso vale para qualquer um, estadual, municipal.
Tá? Então tem sempre uma história antes de você chegar ao poder, e você precisa considerar essa história. E aí, a partir desse estado herdado, você vai pensar no estado necessário. E é o melhor estado para a sociedade. O papel do estado na economia, na sociedade, é talvez a principal discussão quando a gente fala em ideologia política. Eu acredito que até seja essa a principal discussão, né? Política econômica, enfim. Então, é realmente bastante ideologizado, né? Tem muita ideologia por trás, mas aí você vai considerar que o interesse da coletividade e o bem comum, tá? Essas premissas. Tem até corrente ideológica que acha que isso é totalmente desnecessário, pensar na coletividade do bem comum. Não concordo, mas tem. Na literatura tem tudo quanto é corrente aí que vocês imaginarem. Aguilar Villanueva foi quem trouxe essa noção aqui de Estado necessário e Estado herdado. Então é italiano, filósofo estudioso das políticas públicas. Por que toda essa introdução? Porque a partir dessa noção de Estado herdado para Estado necessário, que nós elaboramos o planejamento estratégico dentro do setor público. Olha só as etapas. Um pouco do que a gente já viu, olha. Declaração da missão e visão, análise do ambiente externo e externo. Aqui estão as oportunidades e ameaças. Aqui força e fraqueza, então forma uma matriz SWOT ou matriz fofa. Situação atual, metas e objetivos, estratégias. Aqui o feedback. Então, essa primeira parte é relacionada ao diagnóstico, está associada ao estado herdado e, claro, também aos fatores que podem afetá-lo, tá? Então, as tendências do ambiente externo, principalmente. Aqui, de metas, objetivos e estratégias, tá? Até um pouco do feedback, já seria esse estado necessário. O feedback, na verdade, faz o elo, né? Para que essa gestão aqui seja cíclica. Para que o estado herdado se transforme em estado necessário, há necessidade de capacitação dos seus quadros. Os gestores devem ter 2 tipos de capacidades ou habilidades básicas. Olha só, eles têm que dominar os aspectos teóricos e práticos do processo de elaboração de políticas públicas. E também ter capacidade de atuação de maneira eficiente no seu dia a dia. Eu falei ainda há pouco da questão ideológica, mas assim, por trás da questão ideológica tem a questão técnica. Às vezes é um problema muito sério de vários governos. Inclusive isso foi verificado pelo Tocqueville, acho que o Alexis de Tocqueville, ele preveu a Revolução Francesa e que a França não teria tanto sucesso, a Europa, qualquer país da Europa não teria tanto sucesso em instalar uma democracia como a América teria, particularmente Estados Unidos. Ele escreveu um livro Democracia na América. Porque você tinha lá na Europa os chamados intelectuais, né? Que eles sabiam a questão ideológica, tinham toda a questão de liberdade por trás disso, mas que não sabiam operar a máquina, o Estado, né? Essas questões mais técnicas aqui, né? Dominar os aspectos teóricos e práticos. O que hoje, por exemplo, seria como elaborar um projeto de lei, como fazer a gestão orçamentária. Isso é coisa que está para além da tua ideologia, tá? Do que se tu é socialista, comunista, sei lá o que, capitalista. Pode ser qualquer um desses. Mas se tu não souber operar a máquina Estado, não adianta tu instalar o governo que você quiser. Tem que saber as questões técnicas, como fazer uma contabilidade dos gastos públicos, como fazer, enfim, várias coisas de caráter técnico, até bem específicos na problemática dos desastres naturais que eu estudo. Como você vai declarar a situação de emergência e estado de calamidade pública, que é um instrumento da gestão pública aplicado nesse caso de desastres naturais. Porque quando acontece uma inundação e ela tem a capacidade de afetar a população de forma severa, né, o município tem que declarar a situação de emergência para conseguir verbas do governo estadual ou federal, ou então acelerar o processo de licitação. Mas não é assim, vou declarar e pronto. Tem uma série de itens que tem que ser preenchidos, documentação com foto, várias coisas que você precisa de capacitação técnica. E nessas horas não vai adiantar, sei lá, o que é que você pensa na ideologia. Você tem que estar tecnicamente capacitado. Então, o Alexis de Tocqueville ele verificou isso, que o pessoal lá na Europa, lá na Revolução Francesa, eles eram muito bons intelectuais na ideologia, mas na parte técnica eles
eles iam ter problema com isso. Quanto nos Estados Unidos, eles seriam mais pragmáticos, né? Ele foi um francês lá, parente distante da própria Joana d'Arc, mas que foi estudar para escrever seu livro Democracia na América. Então, e também, olha, a conhecer tanto a teoria como a prática, mas ter capacidade de atuação, de eficiência. Então, ter tanto conhecimento como a parte de saber fazer, né? Saber atuar, ser eficiente. O Estado necessário é o objetivo principal do planejamento governamental. Então, primeiro se define o que é o Estado necessário e agora a gente vai planejar para alcançar esse Estado necessário. Uma vez diagnosticado o Estado herdado, olha, o Estado herdado é diagnosticado. E sabendo da necessidade da sociedade, daí a administração pública poderá traçar objetivos a serem alcançados para que o Estado seja necessário. Então, passar do Estado herdado para o Estado necessário, tá? Você tem que ter essa noção de que o Estado é herdado, sempre. Portanto, você precisa compreendê-lo para chegar no Estado necessário. E aí também precisa compreender, uma vez diagnosticado o estado herdado, quais são ou qual é a situação problema. Então, a situação problema, ele é o início lá do teu planejamento estratégico, é o primeiro passo para o planejamento governamental, olha, planejamento estratégico governamental. A situação problema demonstra quais são as verdadeiras necessidades para que o Estado e os governos se mobilizem a executarem planos que irão resolver o problema em questão. Então, primeiro você visualiza um problema e aí depois você vai criar um plano para resolver esse problema. Essa é a ordem das coisas. É preciso diagnosticar, entender a verdadeira situação para uma situação ideal que possa ser desenhada e alcançada. Agora, por trás desse plano tem um quê de ideologia assim, porque você detectar um problema como a fome no Brasil, a pobreza no Brasil, melhor dizendo, que é um tema que eu também estudo. Né? Meu doutorado foi justamente desastres naturais e pobreza na Amazônia. Então, a pobreza ela pode ser vista de diversas perspectivas e dimensões. Você identifica como uma situação problema na sociedade brasileira. O que é que eu tenho que fazer? Qual é o plano para eu resolver esse problema da pobreza? Eu vou fazer política de transferência direta de renda, como Bolsa Família. Eu vou desonerar ali os impostos, diminuir a carga tributária para que as empresas sejam incentivadas e você aumente a taxa de emprego na economia. Por trás dessas duas políticas tem um quê de ideologia. Eu vou talvez até incentivar, dar subsídios, financiar grandes empresas nacionais para que elas promovam o crescimento da economia, pode ser também, né? Então, são alternativas conflitantes que irão embasar os planos, tá? Uma vez diagnosticada a situação problema. Na verdade, deveria ser até isso que a gente deveria estar discutindo quando se tem um processo eleitoral. Eu fico realmente triste porque quando é momento de processo eleitoral, poucas pessoas vão ver os planos de governo, né, os planos elaborados pela então chapas, né, chapas eleitorais. Eles elaboram um plano para cada área e a população não lê. A população vai, sei lá, no discurso, na retórica, em qualquer outra coisa, ou em memes, que são de mais fácil, sem ter essa noção do planejamento, né? De que é que ele está se propondo. Inclusive no Brasil é prática você não propor muita coisa. Quando você propõe muita coisa, isso dá problema. Então, acontece esse tipo de coisa, tá? Situações de problemas são diferentes em diferentes governos. Ou seja, um problema que se apresenta no município, por exemplo, pode não ser o mesmo problema de outro município. Isso aqui é até o óbvio, né? Cada município, cada região tem sua peculiaridade. Desta forma, as necessidades de intervenção da gestão pública são diferentes, é óbvio também. Cabe a cada administração perceber e diagnosticar a sua situação problema. Assim, eu estou falando que é óbvio, mas se a gente pensar até no plano ideológico, e é uma coisa que eu acredito, tá? Se perguntar assim, qual é o melhor sistema para a sociedade? O sistema liberal, o sistema comunista, o sistema, sei lá, social-democrata. Estou puxando muito para a política nessa aula. Mas, porque realmente eu acho que não tem como a gente conversar sobre
administração pública sem falar um pouco de política. Claro, sem também, não precisa dizer que tal ideologia é certa ou outra é errada. Eu não gosto desse tipo de postura, tá? Procuro evitar. A gente tem que entender o porquê de cada pensamento. Mas olha só, essas ideologias, qual é o outro grande problema de todas elas? É que elas pensam na sociedade como uma folha de papel em branco. Como assim, professor? Sei lá, as pessoas estão lá e eu vou me implantar esse sistema porque as pessoas vão se adequar a ele. Na verdade, muitas vezes você tem que primeiro visualizar o que é que tem nessa sociedade. Talvez sei lá, um regime liberal ou um regime comunista com abertura de Estado, melhor dizendo, que deu certo na China, dependendo do parâmetro que você meça, pelo menos deu certo no plano de vista econômico, não deu certo no Brasil por uma questão cultural, porque você tem umas diferenças culturais significativas da filosofia chinesa para a filosofia o que existe aqui no Brasil, né? Tem uma forma de pensar das pessoas, a religião é diferente, entre outros fatores. Então, isso pode estar por trás, inclusive, do fato de dar certo ou errado ou não certo sistema. Mas muitas vezes se pensa como se fosse a mesma coisa, o Brasil e a China. Não, você tem que fazer o diagnóstico do Estado herdado. O Estado herdado, se pegar a história chinesa, vem desde lá, na China, no caso, é uma das sociedades mais antigas. Então, nesse Estado herdado, inclui toda, não só a questão dos governos anteriores, inclui toda a questão cultural, tá bom? Tem um livro clássico que é do Max Weber. Max Weber é muito falado na administração por causa da teoria da burocracia. Beleza, mas ele é também um dos principais nomes da sociologia, tá? Você tem três grandes nomes na sociologia: Karl Marx, Emile Durkheim e o Max Weber. O pai da sociologia mesmo é o Augusto Comte, mas esses três são os chamados clássicos das ciências sociais. E o Max Weber tem um livro que é o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. É fantástico esse livro também. Então, ele faz uma associação de uma coisa que está na religião com o sistema que é o capitalismo. Por que o capitalismo deu certo nos países onde a ética protestante se expandiu? Típico exemplo é a Inglaterra. Né? O luteranismo ele foi mais forte na Inglaterra do que lá na Península Ibérica. Então, por que o capitalismo se desenvolveu mais nesses países aí, onde eram protestantes ao invés de países católicos? Ele tem uma explicação para isso. Ou seja, ele olha primeiro para a sociedade para depois para tentar implantar um sistema. Claro que, no caso do sistema capitalista, não é assim implantado só por um governo, né? Mas o governo ele tem seus planos dentro de suas limitações. Ele pode ou não favorecer certas tendências, como a ascensão do capitalismo ou outras coisas. Então, pessoal, a ideia parece o óbvio aqui, mas olhar um bom diagnóstico ele sempre é necessário. Outra coisa que é muito comum no nível municipal, plano diretor municipal, Ctrl+C, Ctrl+V. Pessoal, isso a gente vê bastante no Brasil. Você tem que elaborar um plano, uma lei orgânica, você vai no outro município e dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Só que as situações são diferentes, isso é falta de capacitação técnica. Você pode até olhar o que está sendo feito em outros municípios para ter um benchmark, né? Alguma referência, mas você tem que saber das peculiaridades da sua região, você quanto gestor público, tá bom? Para saber o que pode ou não funcionar. De repente, o que funcionou lá em São Paulo não vai funcionar aqui na Amazônia. Educação é um exemplo. A educação na Amazônia é totalmente diferente quando a gente pensa nas comunidades ribeirinhas, por exemplo, né? Ali, o clássico exemplo da pedagogia é você ensinar para o ribeirinho a contar a uva, né? Ivo tinha 3 uvas e ganhou mais 2. Nem a uva, nem Iva. Iva até que tem esse nome aqui na Amazônia, né? Inclusive o nome do meu sogro. Mas a uva, ela não é, mas antes usar o exemplo do açaí, que ele vai... É mais fácil da criança entender, né? Sei lá, a pedagogia básica, tá? Cada órgão público deve definir os seus negócios, suas orientações estratégicas. Voltando lá com a questão da uva, isso era uma crítica ao livro didático. O livro didático é pensado por quem? Pelo MEC. Então, perceba que isso é, sim, uma política pública. Você saber
desenhar uma política pública que seja adequada para o contexto da região onde você vai atuar. Então, deixa eu voltar aqui. Cada órgão público deve definir seu negócio. Olha, negócio. A gente está falando de um termo que é da iniciativa privada, mas pode ser adaptado no setor público. Inclusive, o próprio TCU, Tribunal de Contas da União, utiliza o termo negócio. Olha lá. E as orientações estratégicas, nós falamos disso aqui, né? Tá aí na playlist dessa disciplina. Então, o exemplo do Tribunal de Contas, ele define seu negócio como controle externo da governança de tecnologia da informação na administração pública federal. Legal, né? Então, ele é um órgão de controle externo, tá? De tecnologia da informação, voltado para os entes federais. Ele tem uma missão, que é assegurar que a tecnologia da informação agregue valor ao negócio da administração pública federal em benefício da sociedade. Também tem uma visão, olha só, ser unidade de excelência no controle e no aperfeiçoamento da governança de tecnologia da informação. E os valores, que tá dentro, tudo isso aqui está dentro de orientações estratégicas. Olha, ética, ter como padrão de conduta ações que busquem a verdade dos fatos, amparadas em honestidade, moralidade, coerência, probidade administrativa, a efetividade, olha, orientado para os resultados, tá? Que assegure o cumprimento da missão e excelência da imagem institucional, até se a gente pensar aqui na questão de marketing, né? Pode entrar independência, atuar com imparcialidade, então o Tribunal de Contas, acredito que seja uma autarquia até, liberdade e autonomia, de forma a rejeitar a interveniência de qualquer interesse que não público, então ele tem que estar sempre buscando interesse coletivo. A justiça, pautar-se estritamente o princípio de justiça pela verdade e pela lei, com integridade, equidade, impessoalidade e imparcialidade. A equidade e imparcialidade são princípios do direito administrativo. Essa disciplina, pessoal, ela dialoga muito com a disciplina que boa parte da turma fez anteriormente, que tem a playlist no canal, que é a teoria da administração pública. Então, quando a gente fala nos princípios da administração pública, quando a gente fala aqui nas autarquias, nas entidades e órgãos, todo esse conhecimento está lá. Tá? Então, se você não fez e não tá meio que voando nessas coisas, dê uma olhada lá, aqui mesmo no canal, mas você tem até em outros canais aí do YouTube, mas você pode dar uma olhada aqui mesmo no canal em relação a essa disciplina anterior. Seria muito interessante para você ter uma base melhor para essa disciplina aqui. Profissionalismo. Atuar de forma ética, competente, responsável, imparcial, coerente e objetiva. Está comprometido com a missão institucional. Também, o princípio da impessoalidade, tá? Ele sempre aqui, impessoalidade, imparcialidade, tá bem explícito na própria Constituição, né? Imparcialidade. E o plano, aqui um exemplo, o plano estratégico de 2030 da Petrobras. Olha só, tem lá a missão da Petrobras, distribuidora, distribuir, industrializar e comercializar derivados de petróleo e seus correlatos com competitividade, rentabilidade, responsabilidade social e ambiental. A gente está falando só se pegasse a Petrobras como um todo, ela tem várias unidades de negócios, a distribuição poderia ser visualizada como uma delas. A visão de futuro da Petrobras distribuidora, então a visão aqui da empresa, né? Ser líder no mercado de distribuição de derivados de petróleo, então quer ser líder, diz assim, então o mercado nacional ela já é líder, né? Então é o mercado global que ela está almejando, né? Olha lá, uma sociedade de economia mista, biocombustíveis, integrada na cadeia logística e a preferida pelos nossos públicos de interesse. Então, valores da Petrobras. Na busca de sua missão, visão de futuro, a Petrobras Distribuidora deverá agir e se orientar de acordo com alguns princípios básicos que serão compartilhados pelos membros da companhia. Então, não detalha quais são os valores, mas diz que é preciso ter valores na companhia. Tá? Então, plano estratégico aqui de 2015, provavelmente depois de todo aquele escândalo que teve, eles refizeram aí sua estratégia, tá? A empresa tem até retomado aí que a Petrobras é considerada uma empresa de excelência no Brasil.
Então, pessoal, aqui está a biografia básica, tá? O planejamento governamental do Ferreirinha, que tem nos acompanhado aí ao longo dessa disciplina. Espero que tenham gostado. Até a próxima.